Papa, Senhor Igreja, vamos para mais uma leitura do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Hoje iremos ler Gênesis capítulo 13 a 15 e também iremos ler Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 26 apenas. Lembrando que estamos seguindo o modelo de leitura do Pão Diário e utilizando a tradução da Bíblia, a Nova Versão Internacional. Então, que Deus abençoe o dia de vocês e vamos começar lendo Gênesis 13. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita, se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso sucedeu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão, e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu lhe darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mare em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Gênesis capítulo 14. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adame, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidem, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis que eles se aliaram derrotaram os Refaíns em Asterote, Carnaim, os Uns em Zenran, os Emes em Save, Kiriataim, e os Oreus desde os montes de Ser até ele parar próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Ademá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, Machar, tomaram posição de combate no vale de Sidim
contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Rafael, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os 6 de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns de seus homens caíram aos poços, e os restantes escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu. Abraão vivia próximo aos carvalhos de Maré. O amorreu, irmão de Escol, e de Aner, aliado de Abraão. Quando Abraão ouviu que seus parentes foram levados prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupo e assim os derrotou, perseguindo-os até Oba, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e os restantes dos prisioneiros. Voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer, sobre os 6 que eles se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: Bendita seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: Dei-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou correia de sandália, para que você jamais venha dizer: Eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser que meus servos comerem a porção pertencente a Ener, Escol e Maré, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Gênesis capítulo 16, não 15 agora. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: Não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: Ó Senhor, o que me dará se continuo sem filho, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Então não me deste filho algum, servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor que tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe essa terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, também uma rolinha e um pombo. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os no meio e colocou cada metade frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor Deus disse: Saiba que os descendentes serão estrangeiros numa terra que não os lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirá como escravo, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiram a medida completa. Depois que o sol se pousa e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais.
Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão, a seus descendentes e essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos adimoeus, dos quititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigaseus e dos jebuseus. Agora vamos ler Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 26. Vindo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidores por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegram-se e regozijam-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim iluminará todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que se vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas, nem vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus, terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, a ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, mas todos aqueles que praticarem e ensinar este mandamento será grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouvirão o que foi dito a seus antepassados: não matará, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer pessoa que se irá com seu irmão estará sujeita a julgamento. Também qualquer um que disser a seu irmão Racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Glória a Deus. Então finalizamos mais um dia do nosso plano de leitura anual. Que Deus te abençoe, que você venha continuar nessa jornada, buscando aprender mais o Senhor, buscando ter mais contato com a sua palavra. Deus abençoe.